Olá, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do Sala de Imprensa aqui pela Rádio Roraima M590. Você sabe, né? Somos a única emissora presente em todo o estado, inclusive nas plataformas digitais. Você pode acompanhar o nosso trabalho pelo site radiororaima.com.br com excelentes reportagens, aí composta pelo nosso grupo de jornalistas da Rádio Roraima, pelo canal do YouTube Rádio Roraima Oficial. Oi, gente, para vocês que estão aqui acompanhando a nossa live. Um ótimo fim de semana, feriadão aí para todo mundo prolongado, coisa boa, hein? Um abraço para você que nos ouve pelas ondas da Rádio Roraima M590. Sou Mariângela Marinho. A partir de agora, abro as portas da nossa sala de imprensa para receber pessoas queridas de todos os Brasis. Eu já quero começar o nosso primeiro bloco com um roraimado, ele que é paraense. Vamos saber se ele ainda é apegado aí no açaí. Eu acredito que seja, porque Roraima aqui, né, ama um açaí de paixão. Aproveitar para pegar algumas dicas com ele. Como é que é aí o açaí? A gente, né, vai no Frozen, não vai no Frozen, vai no vinho mesmo ali do açaí. Já comi com carne de sol. Já comeu, Batalha? Já tomou açaí com carne de sol? Menino, com camarão, não é que fica uma mistura boa demais da conta, gente? Pergunta dele se essa mistura é coisa do paraense ou se já foram os roraimenses que inventaram essa moda deliciosa. Bom, lembrando que nós estamos trabalhando aqui no oferecimento todo especial de Ponto das Impressões, gráfica e malharia rápida para você que é pré-candidato nas eleições de 2026. Faça o seu trabalho gráfico com a melhor da cidade, Ponto das Impressões. E os demais segmentos também. Está precisando de folders, cards, banners, camisas personalizadas, canetas e brindes, entre outros, Ponto das Impressões. Lembrando que minha rede social você segue ali no Instagram, Mariângela Marinho RR, Mariângela Marinho RR, e Rádio Roraima Oficial, Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais quanto você quiser participar. Bora lá então? Sala de imprensa no ar. Bom, ele é paraense, eu já dei essa dica para vocês. Vou começar agora com o Ciro Campos, que está aqui conosco. Está se preparando para lançar nesse Junho Verde, agora, dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, um livro que tem tudo a ver com o tema, Planeta Oca. E ele vai explicar, porque eu estava aqui tentando concatenar as ideias com ele, há tanta coisa junta que deu essa mistura maravilhosa nesse livro. Tem música que ele vai tocar aqui pra gente, tem história, tem encontros de amigos em São Paulo. E esse lançamento maravilhoso que ocorre aqui no estado de Roraima. Ciro, seja bem-vinda. Ora, Mariângela, muito obrigado, é uma alegria falar com você e com os ouvintes aqui da Rádio Roraima. Muito bem. Então, eu queria primeiro, antes de começar a falar, tocar. Ah, vamos tocar uma música? É, vamos tocar uma música. Podcast é bom porque assim, é tudo é combinado, depois descombinado de novo. Que ele canta, gente, também. Então eu vou soltar o tamanduá. Eita, bora lá. Lá vem o tamanduá, ele é tão desengonçado, o seu rabo é uma bandeira, a bandeira do lavrado. O tamanduá não quer que derrube o caimbé, que joguem lixo e veneno, poluindo Igarapé. O tamanduá só come cupim e formiga, mas se é pra defender o lavrado com você, ele tem unha comprida. O tamanduá só come cupim e formiga, mas se é pra defender o lavrado com você, ele tem unha comprida. Que legal, hein? Gente, tamanduá.
Lá vem o tamanduá, ele é tão desengonçado, seu rabo é uma bandeira, a bandeira do cerrado. Tamanduá não quer que derrubem a aroeira, que joguem lixo e veneno poluindo a corredeira. O tamanduá só come cupim e formiga, mas se é para defender o cerrado com você, ele tem unha comprida. Daqui a pouquinho o Ciro vai cantar pra gente outras versões aqui, tem também, deixa eu ver aqui, para você escolher, inclusive, deixa aí seu comentário nessa live e também mande o seu SMS ou o seu WhatsApp para cá, o que você preferir. Tem árvore, ariranha, água é tudo, lixo, bioma, indígena, mapinguari, né? Acertei? Acertou. Tatu, mundo louco, chamem as crianças, capivara, plantinha e carro-chefe Planeta Oca. Isso. São muitas músicas que encantam principalmente as crianças. É um trabalho que a gente pode dizer que é extremamente pedagógico, educativo, preventivo e com um público que aprende assim, ó, pega a mensagem no ar. É isso. É isso, é o público, são as crianças estão super ligadas nesse tema. Esse tema também tem sido trabalhado nas escolas, nas famílias. É interessante ter um livro que apoie essa conversa, que você coloca aí dentro dele o conteúdo, que é importante, mas trata disso de uma forma do nosso dia a dia, de uma forma mais descontraída. A gente não precisa ter medo do fim do mundo, a gente tem que ser feliz de viver nesse mundo, cuidar dele para ele continuar e a gente ficar aí. Essa é a mensagem principal do livro. Porque apesar dos pesares, ainda tem muita coisa bonita para se ver, né? Nossa, o nosso mundo é lindo. A música tema diz assim: não é fácil achar um lugar bom de morar, tratando do nosso planeta. Ou seja, se você sair aí pelo universo, pelo cosmos, procurando, vai ver que o planeta Terra é uma dádiva, é uma coisa linda. Eu gosto muito de olhar as redes sociais, eu gosto muito dessas paisagens que a gente sabe que nunca vai poder ver por causa da distância, em outro lado do hemisfério. Mas Roraima mesmo é um lugar muito lindo e, por incrível que pareça, o que tem de roraimense nascido aqui e que não conhece as riquezas. Hoje mesmo lá na redação nós estávamos falando sobre isso, os meninos pontuando, falando de cidades do Nordeste, mas lugares que eles não conhecem aqui. Por exemplo, o Iramutã. Muita gente não consegue chegar no Iramutã, que é um lugar assim maravilhoso de encher os olhos, belas cachoeiras, Tepequém é sonho de consumo, por incrível que pareça, para brasileiros, né? Então, o nosso planeta está bem pertinho aqui conosco também, com Roraima. Agora, se o público é infantil, permita-me dizer que a minha criança está gritando, viu? Porque eu amo desenhos e da forma como ele está aqui ilustrado, é o tipo de rabisco que eu gosto mesmo. O tipo de desenhos que eu amo, as expressões que são muito infantis, mas ao mesmo tempo muito assim delicadas, com traços bem definidos e que a criança se identifica, que é uma mistura, né, muito bacana dessas figuras que eu vou já mostrar para vocês de casa. Mas antes, vamos falar a respeito da Caru Ricardo, do Ciro Campos e da Cris. Como foi esse encontro? Olha, foi um encontro que deu muito certo logo na hora. Essas músicas eu estava cantando aqui em Boa Vista para o nosso grupo de amigos. E as músicas eu fiz aqui no quintal de casa, aqui na Messejana. Eu moro muito tempo na Messejana. Mas uma vez eu fui para São Paulo e teve um espetáculo numa casa noturna, era uma festa da firma que a gente trabalhava e eu acabei subindo no palco para tocar. Você é biólogo, né? Isso, eu sou biólogo, trabalho nessa organização. E nós fizemos essa festa com alguns artistas que foram tocar e teve um espaço para os funcionários. Foi quando eu toquei e essa cantora estava na plateia. E ela achou muito interessante as músicas dos bichinhos. Na época, eu toquei para ela o Tatu, que eu cantei agora. Né? Toquei toquei o Tamanduá. Tamanduá da Unha Grande. Aí eu toquei também o Tatu e a Ariranha nessa festa. Então, depois da festa, ela me procurou e falou: Ciro, muito legal, bora fazer um trabalho junto. Eu tenho uma ideia de um trabalho sobre meio ambiente para criança e tudo isso. Ela já é cantora, já estava no circuito. Então a gente se junta com outras pessoas talentosas dali do grupo dela, da produtora, do estúdio, e começa a fazer novas músicas. Então ela vai desenhando o trabalho, a Caru, né? Ela é idealizadora disso tudo. Então vai pedindo as músicas e eu vou fazendo. Música do clima, a música... E é fácil assim contigo? É dar o tema e... Às vezes não sai, de um modo geral funciona. Tem uma ou outra que acaba não saindo, mas foi assim que o trabalho foi construído e agora a gente está passando já para a segunda, elaborando o segundo álbum, né, que é especificamente sobre a água, o mar, os rios, né, sobre esse tema.
E a gente está fazendo agora. Então foi assim, né? E daí quando a gente grava o trabalho, ele começa a dar certo e aí ele vai chamando o livro, porque ele vai começando a tocar nas escolas, né? Passando a fazer um trabalho de pedagogia com o meio ambiente e o livro começa a ser demandado, então surge essa oportunidade quando a editora Global conhece o trabalho também e então se junta e deu certo. Uma coisa que não contas, foi proposital e que no final aconteceu. Pois é, né, Maria Ângela? É tão legal isso. Às vezes a gente planeja muito. Cantando ali. É. Caramba. Às vezes a gente planeja e não acontece. Mas algumas vezes você acaba encontrando pessoas no seu caminho e isso acaba levando uma coisa, puxa outra e vai acontecendo. Dessa vez foi assim. E ficou um material maravilhoso. Bora cantar Tatu? Bora. Vamos cantar Tatu. Daqui a pouco ele vai falar sobre o lançamento desse livro. Na verdade, você vai acompanhar a entrevista, o livro já tenha sido lançado, mas ele vai nos contar onde adquirir um exemplar desse livro maravilhoso, Made Roraima para o mundo, hein? Do bairro Messejana, gente. Espia só. A onça chega lá na toca do tatu e quer saber, tatu tá aí? O tatu tá? Tatu não tá, mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Onça faminta, paciência de felina escondida a esperar a tocaiá. Mas o tatu tá protegido e se preciso a toca tem outras saídas, ele pode escapar. De toca em toca, de loca em loca, o tatu tá na floresta cavucar. Cavando amigo é um bichinho em perigo, ele vive oprimido na cadeia alimentar. Esse é o tatu. Esse é o tatu. Você canta e eu fico imaginando aqui um musical mesmo assim, com esses personagens, o tatu, o tamanduá, e as crianças ali olhando, porque realmente são letras. E na sua voz fica muito bom de ouvir. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você falou que a Caru que faz toda a organização do projeto, você compõe as letras, né? Quem é que dá a voz? É você mesmo? A Caru é a cantora, líder da banda. Eu, às vezes, sou chamada para fazer alguma participação, por exemplo, mas ela cantando música. Fica melhor que você? Fica diferente, né? Eu acho que ela canta mais bonito, tem a voz mais legal, é outro estilo, né? Mas ela me chamou para cantar, por exemplo, o refrão da Ariranha, que é uma gravação que eu acho muito legal, tem um rap assim envolvido. Mas eu gosto de ter também outras pessoas cantando minhas músicas, eu acho isso... Para ver ali o filme. Né? Eu fico na plateia e acho muito legal assistir. Muito bem. Bom, gente, o livro, na verdade, você está acompanhando agora, ele já foi lançado, na verdade, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, mas estamos lançando para você aqui nas redes sociais da Rádio Roraima, o Planeta Oca, que é uma obra infantil que une música, como vocês estão acompanhando, poesia e, claro, educação ambiental em uma proposta voltada exclusivamente para as crianças, mas que, como vocês estão vendo aqui por mim, quem está me vendo na live, sabe que encanta os adultos também, porque é muito bom demais de ouvir, de ver e de ler. Tem 40 páginas esse livro aqui, viu? E ele reúne poemas, reúne canções que abordam temas como rios, árvores, animais amazônicos, biomas brasileiros e muitas outras coisas que têm a ver com o nosso meio ambiente. Essa obra, como já foi dito aqui para você que está ligando o rádio neste exato momento, nasceu a partir do projeto musical Planeta Oca, que é um projeto conhecido nacionalmente por apresentações culturais em espaços como o Sesc e Caixa Cultural, além de músicas disponíveis na internet que acumulam milhões de visualizações. Inclusive, o Ciro falou que tem uma aí que já bateu quantas? É a música da Capivara, é o nosso maior sucesso. Está indo para 3 milhões de visualizações. 3 milhões. Bora para 3 milhões e um, Ciro. Toca aí para nós essa Capivara, para a gente ver. Gente, olha, daqui a pouco ele vai dizer também as redes sociais. O Ciro, ele é um dos autores desse livro. Ele é biólogo, como a gente já falou, ambientalista, compositor. Vive aqui desde 1984. Acho que deve ficar curiosidade de eu saber agora como foi que ele parou por aqui. Segundo ele, a proposta é aproximar as crianças dessa discussão ambiental maravilhosa que nós estamos podendo acompanhar neste exato momento. É uma publicação da editora Gaia, com o selo do Grupo Editorial Global, voltado aí a obras
sobre temas de sustentabilidade. Vamos cantar então Vamos, deixa eu ver, a responsável pelas no... 3 milhões de visualizações. Que maravilha, gente. A capivara passa o dia assim, pegando um bronze e comendo capim. A capivara passa o dia assim, pegando um bronze e comendo capim. A capivara é tão legal, não faz mal a ninguém. É um bicho vegano, é de boa, ela é do bem. Tem aquele dente grande, porque é um roedor, mas não morde, não ataca. Ela é de paz e de amor. A capivara passa o dia assim, pegando um bronze e comendo capim. A capivara passa o dia assim, pegando um bronze e comendo capim. Capivara, Essa aí hein? é a capivara. 3 milhões. Ó, gente, Ciro, e aí, como é que é? Vinho de açaí com camarão ou carne de sol? Olha, com as duas coisas, com peixe, com camarão, carne de sol, você lembrou, né, no começo da entrevista, eu sou paraense, na minha família é do interior do Pará, e a gente sempre tomava açaí comendo alguma coisa salgada, às vezes peixe, camarão, às vezes carne, às vezes um charque, um pouquinho. É isso aí, a gente também é muito, como o povo de Roraima, a gente sai do lugar, mas o lugar não sai da gente, né? A gente continua assim. Que coisa. Como foi a tua história? Como foi que você veio parar do Pará em Roraima? Pois é, eu venho para cá com 11 anos. A minha mãe, ela vem trabalhar no Banco da Amazônia. Então, aí ela vem, eu e o meu irmão. Depois de um tempo, ela já é transferida, mas a gente já tinha construído raízes aqui, né? Então, eu fico aqui. Eu e meu irmão, a gente vai construindo a vida e se casa e constitui família. E hoje a gente nem pensa assim, né, em mudar, em morar Vai lá em São outro Paulo, lugar. rapidinho, faz um projeto e volta. Muito bom passear, visitar a minha terra, eu gosto muito, mas é que o Roraima ainda é um lugar que é bom de morar. Né, que tem problemas, é claro, a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que tentar sempre melhorar o nosso estado, né, mas ele ainda é um lugar melhor para viver do que muitas outras capitais por aí. Eu viajo e tenho essa sensação de alegria de conseguir estar morando em Boa Vista, lugar que eu gostaria de morar mesmo. Que bom. Bom, eu vou aproveitar então sua vinda como biólogo, né? Nós estamos aí nesse mês de junho, que é o mês verde voltado, todas as atenções para falar sobre a questão ambiental. O Brasil, que é um país assim muito abençoado por Deus, mas que infelizmente por conta das mudanças climáticas começa a sentir algumas alterações que antes elas eram que meio que, acho que utopia é a palavra certa para usar? Não, mas não se imaginaria vivenciar algumas situações do clima e que hoje já é nossa triste realidade. Eu estava no programa passado, Círio, eu falei aqui com o pessoal do Gabinete de Crise do Governo do Estado, e nós falávamos justamente sobre isso, né? A que ponto que o nosso planeta chegou de mudar realmente algumas situações climáticas do país. O Brasil, lugares que antes não tinham tremor de terra, agora tem. Aonde a chuva passava longe, hoje é realidade. Aonde a seca predominava, hoje está tudo inundado. Eu queria ouvir as palavras de um biólogo. Eita, respirou fundo o homem. Eu vejo com preocupação a situação, mas eu não vejo ainda a situação aqui no nosso estado tão ruim quanto em outros estados aqui na Amazônia, né? A gente precisa olhar para o nosso estado, né, com um olhar crítico, tentando melhorar, mas em termos de desmatamento, por exemplo, a gente tem uma situação aqui que ainda é melhor do que outros estados. Você falou do mudanças climáticas, eu lembro em 1998, teve o ano de 97 para 98, que teve um incêndio grande aqui em Roraima, a cidade se encheu de fumaça, né? E de lá para cá, de vez em quando, a cada 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, tem um incêndio e esses intervalos vão diminuindo. Então, a mudança climática, embora a gente nem sinta o clima mudar, falam em 2 graus, né? Vai mudar 2 graus em 50 anos. Imagina, eu estou aqui no estúdio com você, quando eu sair aqui para fora, já vai dar mais de 2 graus, né? Então, o problema não é essa diferença, que a mudança climática gera uma espécie de bagunça climática, digamos assim. Você tem uma chuva que você espera que ela caia de junho a agosto, por exemplo, de maio a agosto. Daí, de repente, em uma única semana cai metade da chuva.
e daí no resto do tempo não cai chuva nenhuma. Aí de repente fica um ano atrás do outro com chuva baixa ou acima da média. O que era para chover aqui nessa parte do estado cai todo em outra. Daí as pessoas que plantaram começam a perder suas safras aqui. Então a mudança climática ela chegou, ela é uma realidade porque ela não depende só do que a gente fez aqui em Roraima. A mudança climática ela é feita do que a gente fez no planeta todo. Então, mesmo que a gente aqui em Roraima não seja culpado direto pelas mudanças climáticas, a gente também vai sofrer, né? E quando a gente sofre aqui, é principalmente essas enchentes, você falou do Iramutã agora, por exemplo, né? Estavam isolados, né? Caiu a ponte do Cambaru, não é? Outras vezes é o fogo que vem e entra no sítio das pessoas, aí queima as fruteiras, queima as casas, perde as roças. Agora, eu acho que a mensagem importante, Herente, é a seguinte: mesmo que a gente não tenha culpa, Roraima não carrega as culpas do mundo, né? Claro. A gente tem a nossa culpa que é pequena. Mas a gente tem o dever de continuar cuidando, de continuar fazendo melhor pela natureza do nosso estado. A gente não pode se deitar no conforto e dizer assim, não, o nosso estado é um dos menos desmatados do Brasil e, portanto, podemos desmatar bastante. Não. O nosso estado é um dos menos desmatados do Brasil, e que bom que é assim, que orgulho para o nosso estado, para o nosso povo, que continue sendo assim, dando um jeito de conciliar o uso econômico da terra, que a gente precisa, né, para a nossa vida, para os nossos empregos, mas faça isso com toda a consciência, com todo o cuidado, se orgulhando de ser o que a gente é, e não achando que a gente perdeu, o tempo ficou para trás, a gente tem que desmatar rápido para abrir novas áreas. Não. Vamos abrir devagar, com consciência e cuidado. Tem pouca gente que mora numa capital e tem um rio que passa na frente que ainda é um rio potável, que ainda é um rio com qualidade mesmo, com problemas, né? Então isso devia ser um motivo de orgulho. Na verdade, esse é o diferencial. Eu sempre entrevisto muitas pessoas que vêm de fora para cá e eles sempre destacam isso, né? Essa questão da nossa cidade ser muito arborizada, árvores frutíferas é uma peculiaridade nossa, né? As avenidas com árvores frutíferas, né? As nossas avenidas com ipês, as margens do rio. Aqui na capital a gente consegue ver ainda alguns animais silvestres, né? Que às vezes vão aqui não adentrando, né? Nós aqui adentramos no território deles, mas a gente consegue ver isso. Muita mata ainda. E então, assim, é o nosso cartão postal. E como você bem disse, o ideal é realmente manter, né? Se não manter, tentar continuar fazendo com que as coisas sigam de uma forma paulatina e mantendo realmente o nosso verde, que é o nosso diferencial aqui em Roraima. Eu acho que é isso mesmo. E qualquer mudança que a gente venha fazer, que seja necessária fazer para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia, que a gente faça com a certeza de que a nossa floresta, o nosso lavrado são bonitos, são importantes. Se a gente precisar converter essas áreas para alguma coisa, a gente faz, mas com essa sensação, né? Poxa, que pena que foi preciso, né? A gente tem que ter esse sentimento de que Roraima é realmente um lugar bonito, bom de viver, tem qualidade do ar, tem qualidade da água. Respirar um ar bom não é pouco. Muita gente aí pelo planeta vive em cidades que não respiram um ar bom como o nosso. Ter uma água limpa na frente da cidade é uma maravilha também, não é? Muito bem. Para finalizar, Ciro, suas palavras são essenciais para o nosso dia, para esse mês que é tão importante, mas quem quiser achar o Planeta Oca faz como? Ou vai na livraria Boa Vista, ou então pode pedir pela internet também, é fácil, no site da editora, nos outros sites de venda, o Planeta Oca está disponível. Muito bem. Gente, vou para o intervalo comercial e na próxima a gente conversa um pouco mais sobre as pautas do dia de hoje do Sala de Imprensa. Dá para sair, diretor, tocando uma musiquinha? Dá? Planeta Oca. E ó, vou para o intervalo e você não sai daí. Lembrando, na livraria Planeta Oca. Ariranha, lontra, ariranha, lontra, ariranha, lontra, lontra e ariranha. Ariranha, lontra, lontra e ariranha. Ariranha anda em bando, faz buraco no barranco, vem nadando lá do Pantanal até a Amazônia. Sonha em casar com o ariranho, charmoso com aquele cheiro estranho. A lontra encontra o lontro e o cenário fica pronto. Isso da filhote vai ser mais do que um encontro. Escute só, dona Lontrinha, a senhorita gostaria de ser minha. Ariranha, lontra, ariranha, lontra, ariranha, lontra, lontra e ariranha.
Muito bem, estamos de volta e você acompanhando Sala de Imprensa aqui pelas ondas da Rádio Roraima AM590. Para você que nos acompanha no canal do YouTube, Rádio Roraima Oficial, seja muito bem-vindo. Entrou agora, parou por aqui, zapeou e nos achou? Não mude, fique por aqui mesmo. Aliás, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para as novas notificações, porque além do Sala de Imprensa, você vai acompanhar todos os nossos programas carro-chefes da casa. Tem para você o programa Nosso Dia com o Ribamar Rocha, você vai acompanhar também o programa de esportes com o Bentes. Eu não estou lembrada agora o nome do programa do Bentes. Bentes Esporte. Como é que eu posso esquecer? É o nome do homem, gente. Bentes Esporte. E aí você vai encontrar também o Roraima Notícias com o Elivane Freitas e o Bentes de segunda a sexta-feira. Tem outros programas na casa. Amanhã é o show com a Poliana, de vez em quando traz algumas atrações musicais. E aqui diretamente dos estúdios B, rola pra você aí um voz e violão na íntegra, na faixa, com Poliana Araújo. Aos domingos, teu encontro é comigo aqui, viu? Sala de Imprensa com Mariângela Marinho. No bloco anterior, já cantamos, falamos sobre o meio ambiente. Afinal de contas, estamos aí em pleno Junho Verde, que é um mês todinho dedicado à preservação, mensagens positivas e que nos orientam a manter o nosso verde cada vez mais verde. Agora, eu quero trazer novamente alunos da escola Maria Tereza Parodi, lá do Vila Jardim, porque a escola ela foi uma das selecionadas no projeto Ciência na Escola da FAPER, né? É? Corretinho, assim. Da FAPER, no diz que eu estudei direitinho, não posso esquecer, da FAPER. E dentro desse projeto, nós já entrevistamos aqui na semana passada o que fala sobre a questão das rádios, né? Que foi o Voz para Empreender, tá certo? Vozes que empreendem, quase que eu acerto. Mas hoje nós vamos falar sobre money. Costa o dedinho assim comigo, ó. Money, capilé. Vamos falar sobre educação financeira e história do consumo. Como? Como nos tornamos consumidores? Como? Eu aprendi depois que eu fiquei adulta, mas eu aprendi que não é só consumir, tem que pagar, né? E aqui ao meu lado tá o nosso coordenador, professor Brendo, que coordena aí as meninas que também estão aqui conosco. Professor Brendo, seja muito bem-vindo. Jorge Brendo dos Santos, hoje todo estiloso. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Mariângela, por mais uma vez estar com vocês. E hoje nós tivemos, né, uma oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que nos circula, né, que nos permeia a todo momento, que é o consumo. Nós somos consumidores por essência. Sou muito consumista? A todo momento, nós somos. Por exemplo, nós temos o desejo sempre de obter as coisas e consumir elas. Tem gente que tem, o consumista ele tem um hiperfoco. Isso. Mulher é bolsa, sapato, perfume, um homem. O homem geralmente, como diz paga a conta da mulher. Meu pai, não só, né? Por exemplo, os brinquedos masculinos crescem. O brinquedo de carrinho se torna carros grandes, grandes utilitários. O homem tem a tendência de colecionar. Esse é um grande desejo de consumo masculino a todo momento, né? E a história nos permite esse processo. Muito bem. O senhor é colecionador? Coleciona alguma coisa? Olha, colecionei algumas coisinhas na vida, né? Quanto deu, né? Quanto deu. Até o consumo. Depois não consigo mais colecionar, né? Até por causa da minha filha. Crianças são carrinho de brinquedo, não pode mais ficar perto de criança. Elas se tornam brinquedos que têm que ser utilizados, não colecionados e guardados. Muito bem. Professor, brincadeiras à parte, as meninas, nós estamos aqui com a Ana Carolina e a Aline Cavalcante. E eu queria começar essa entrevista. O professor ele coordena e as meninas executam esse trabalho através de pesquisas, tiram suas conclusões, dão suas opiniões. Elas vão dizer qual é a culminância, qual é o objetivo principal, qual é o foco desse projeto, o que se busca com ele. Mas eu queria começar essa entrevista, na verdade, lendo o que elas deixaram aqui na nossa cápsulazinha do tempo. Eu tenho... Quem está no YouTube vai ver. Quem está me ouvindo vai imaginar. Nós temos um bloco. É uma cápsula do tempo mais moderninha. É um bloquinho do Sala de Imprensa. Todo repórter, todo jornalista que se preze tem seu bloco. E aqui eu tenho feito o registro de todas as pessoas que estão passando aqui conosco. Algumas eu coloco fotos, tá vendo? Vai ficar cara crachá, que é para eu não esquecer.
Falta eu atualizar aqui, colocar o restante das fotos, mas todo mundo está deixando uma meta, um objetivo de vida. Mandar um beijo aqui para a Soninha, que está belíssima aqui, ó, na fotinha dela aqui, ó, com a gente. E as meninas também deixaram aqui, porque eu quero trazê-las no final desse projeto, já que ele faz parte do Ciência na Escola do FAPé. Eu quero trazer no término para a gente saber o que foi que rendeu. E a Ana Carolina, levanta o dedinho. Daqui, a Carol. Ela diz o seguinte: a minha expectativa é dar voz e reconhecimento ao projeto da FAPé, junto com pautas relevantes. Tá? A Aline diz o seguinte: a expectativa futura é de analisar o impacto de dados locais sobre a história do consumo e como isso está sendo tratado na juventude. Olha, né? Então, nós vamos trazer as meninas aqui depois para saber como que elas pretendem fazer isso. Eu quero começar com a Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Eu falo sobre... Pode, fale o que você quiser. Seja bem-vinda. Obrigada de novo. Eu vou começar, então, falando sobre a tua fala aqui, né? Que é a expectativa isso. de dar voz e reconhecimento desse projeto da FAPé, que é de interesse não só da juventude. Quero te dizer, viu, que tem muito adulto marmanjo que até hoje não consegue se entender nem no consumo. É muito difícil hoje em dia aprender a organizar os nossos gastos, nossas despesas. Uhum. Enfim, eu falei que eu quero que tenha reconhecimento o projeto da FAPé, primeiramente, não levando só para o nosso projeto, mas porque ele incentiva outros alunos a fazerem seus campos de pesquisa, trabalhar na ciência, e assim também, os nossos projetos, pelo menos, eles vêm com pautas totalmente relevantes. Hoje em dia, o consumo ele é algo que está no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe, às vezes nos tornamos consumistas sem perceber. Até quem não trabalha e quem não tem renda. Até quem não trabalha e quem não tem renda. Realmente. Qualquer coisinha que a gente tem ali que a gente possa receber mensalmente, mesmo que... Ou receber de uma vez ou outra, tem benefícios que... Uma mesada que é colar. Uma mesada que é colar. Eu vejo muito jovem contando com mesada para fazer conta por aí. Uhum. Então, essas pautas, por que elas são importantes? Nosso projeto, a gente tem como intenção poder trazer o porquê que isso acontece, onde acontece, e trazer mais para o nosso local, né? Nosso dia a dia, pessoas do nosso convívio, que aí é melhor para entender. A gente tem os nossos dados do Banco Central, na verdade, mas a gente quer saber aqui no local, no dia a dia, as pessoas que a gente convive, como é que elas administram o dinheiro. Uhum. E é importante a gente ter essa noção, porque assim a gente vai perceber se as pessoas estão tendo mesmo uma educação financeira. Na escola a gente tem algumas aulas, né, já em matemática, mas por que eu tenho que aprender o juros simples e composto? Por isso que o nosso projeto ele é importante. Ele vem com a história, que ele vem explicar do escambo até aqui como isso acontece, por que acontece. A sociologia, que tem no nosso projeto também, vem como? Ela tá falando difícil demais, eu não tô conseguindo acompanhar essa conversa. Eu não tô conseguindo acompanhar essa conversa. Vai. Aí a sociologia, ela vem porque a gente tem a história que nos torna consumistas com o tempo. E a sociologia? No dia a dia, como é que a gente se torna consumista no nosso convívio com as pessoas? Hoje em dia a gente pode ser influenciado por redes, que tem no nosso projeto também, nossa pesquisa tem sobre o marketing, como ele influencia nos tornarmos consumidores. Às vezes a gente está mexendo no Instagram aqui, do nada aparece um anúncio de algo que você pesquisa muito. Sim. Você pesquisa no TikTok, por exemplo, caminha de cachorro. Começa a aparecer, agora tem o TikTok Shop, né? Uhum. Aí começa a aparecer caminha de cachorro para você. É uma forma de... E às vezes você nem quer comprar, mas tá tão ali que você acaba... As pessoas começam a falar como aquela caminha de cachorro é super melhor do que todas as outras, ela tem benefícios que as outras não têm, a gente acaba sendo incentivado a comprar. Posso te dar um exemplo? Não tem problema nenhum aqui de eu falar, né, diretor? O nome, a Shopee, por exemplo, é uma febre na rede social do Kawaii por conta dos influenciadores que começam a pegar alguns itens mais baratos, começam ali a falar, fazer suas propagandas e vai gerando uma onda de vendas ali. O negócio às vezes nem é bom. O negócio da skincare, por exemplo. Agora todo mundo faz skincare. Eu vi um dia desse a compra de um pacotinho de silicone, que você enche de água, ele vira uma pedra de gelo. Gente, é só pegar o gelo da forma da geladeira ali, normal, e pronto, vira uma barrinha de sabonete, igual o sabão caseiro, que é todo troncho. Mas ali todo mundo comprando aquela bolinha de silicone
Aí escama ela, aí fica passando no rosto como se fosse algo do outro mundo, mas é a água da torneira congelada no congelador. E todo mundo comprando aquilo ali por conta dessa influência que você está falando. Exatamente. O marketing digital, ele acaba... As pessoas, os influenciadores, tá? No nosso projeto também sobre isso, fazer um campo de pesquisa sobre os influenciadores, por conta que eles são os que mais fazem a gente gastar. Muitas vezes recebe a comissão ali para divulgar o produto, pronto. Aí a gente acaba sendo convencido pelas propagandas, né? Muito bem. Agora, Aline, a Carol falou muito sobre juros simples, juros compostos, os dados do Banco Central, mas essa é uma realidade nossa, né, professor? Dos adultos ali que já estão na caminhada há um bom tempo, querendo sair do vermelho, querendo voltar para a época, né, que papai e mamãe diziam estuda e deixa que o resto é o banco. Mas hoje é tão importante discutir isso dentro da sala de aula e com os colegas da faixa etária de vocês, porque há um incentivo que, se a gente for colocar na ponta do papel, é praticamente que um salário mínimo, né? Você junta aí a Bolsa Família, que também beneficia os alunos, mais o pé de meia, mais os financiamentos para o nível superior, por exemplo, dá uma renda boa para os estudantes. E a gente vê que há uma inadimplência por essa falta de controle. Você até falou na última entrevista que nós fizemos no Semeando a Palavra, de que muitos jovens já entram à vida adulta endividados, né? Então, é importante trazer essa temática para dentro da sala de aula. Sim, boa noite a todos, né? Boa tarde a todos. Mas vai ficar à noite daqui a pouco. Pois é, então, o nosso projeto, como foi proposto com a FAPE, foi de trazer justamente esse tema do consumo, né? Não só para a população que já é adulta, mas sim também para a juventude, né? Que na nossa análise de dados, a gente vê que hoje em dia, com a disponibilidade de crédito, a abertura de conta para menores, então acaba que o jovem ele começa a ter essa liberdade de comprar o que ele quer por conta do consumo que ele deseja. Então, o nosso projeto ele vem para debater sobre essas temáticas de como o jovem realmente está começando a consumir o mercado industrial de mercadorias. Então, debater bastante esse assunto do consumo, da administração financeira, de como receber e saber administrar corretamente é o intuito do nosso projeto, né? E quando vocês já tiveram acesso à pesquisa com os alunos, com os jovens? Ou ainda ou pretendem fazer alguma pesquisa? Por exemplo, eu queria saber o que eles pensam a respeito, né, dessa questão de gerar não só o recurso, mas os custos, né? Por exemplo, cada vez mais os jovens estão começando a trabalhar cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo estão se tornando pais, cada vez mais cedo se tornando mães, cada vez mais cedo adentrando ao mercado de trabalho. Como é que eles recebem essa informação, né? Até que ponto eles levam isso a sério e se preocupam em manter realmente o nome ali zerado, limpinho? Então, a gente está nessa fase ainda de fazer o campo de pesquisa com esses jovens. A gente está jogando mais para jovens que a gente conhece, que realmente é do nosso convívio, porque é muito mais fácil de compreender, mais fácil de conversar. Só que eu posso levar como consideração os jovens que eu já convivo, fora da pesquisa, mas conversas do dia a dia, que de todos, eu acho que desse tempo todinho que eu estou estudando, por exemplo, eu acho que eu conheci 2 jovens que sabem administrar o dinheiro. Já tem ali a planilha digital para conseguir administrar os gastos. E planilha dá certo mesmo? Dá. Sério mesmo? Só dá trabalho mesmo. Dá trabalho, mas dá trabalho. Funciona. Funciona. Sério. Funciona. Só que para quem não quer mexer em planilha, às vezes acha complicado, tem aplicativo hoje em dia também para isso. Tem aplicativo que é gratuito, inclusive. E muitas vezes as pessoas acabam, por não saber disso, acaba gastando sem ter uma noção. Às vezes acaba passando no cartão de crédito, passando ali, no final chega a conta, passou do salário. Acontece bastante. Mas os jovens que eu vi, eu acho que 2. Tenho aqui até, consigo lembrar os nomes, que seria o meu colega Carlos, que era colega de trabalho, inclusive, né, jovem aprendiz, e um menino da minha igreja chamado André Henrique. 2 pessoas que eu vi nesse tempo todinho, que tem 17 anos vivendo, só vi 2 pessoas que conseguiam organizar ali o dinheiro, tinham uma noção.
O restante, tô recebendo dinheiro, faz conta ali, gasta no mês, sem pensar em futuro, investir em alguma coisa, por exemplo. Hoje em dia, a maioria tira, quando dá 18 anos, quer tirar a moto, como eu falei anteriormente até, né? Tirar a moto, pegar cartão de crédito. Isso. Quer financiar. Mas, por exemplo, a gente tem um consórcio. O consórcio, a gente dá ali o valor todo mês. E no final, a gente vai sendo sorteado. Pode ser um valor que eles poderiam estar investindo no consórcio. Mas não, eles preferem o quê? Fazer o financiamento por falta de conhecimento. Então, a gente vê muito hoje em dia. Eu vejo isso nos meus amigos também. Batalha, eu fiz uma pergunta para ela que ela foi certeira da outra vez, que eu perguntei, e aí, no crédito ou à vista? Ela, à vista? Permanece assim? À vista é melhor? À vista é melhor. À vista, porque realmente, para quem não tem esse conhecimento, é sempre bom optar à vista. E mesmo para quem tem, é sempre bom optar à vista. Se eu posso escolher entre parcelar ou ir à vista vai ser melhor por conta que você ter um dinheiro fixo, para um gasto fixo todo mês, vai acabar com a sua renda que você tem mensalmente. Agora, se você guardar esse dinheiro, for um planejamento a longo prazo, que é o que a gente quer incentivar aqui, e você conseguir guardar esse dinheiro, vai sair mais barato, porque a gente sabe que parcelado é 3 vezes sem juros, o restante, muitas das vezes, é com juros, então vai pagar mais caro, vai sair mais trabalhoso, vai pesar mais no bolso, do que guardar o mesmo valor mensalmente e, no final, pegar à vista. É verdade. Bom, professor, e aí? Hoje eu estou mais caladinho, né? Eu gosto de ouvir meus alunos porque toda vez que eu observo eles é o processo que a gente construiu junto. Por exemplo, o processo do trabalho deles está sendo no movimento das planilhas, ou seja, o Google Forms eles já lançaram, os alunos estão respondendo os questionários deles. Eu não lembro ao certo quantas questões eram de vocês. 20 questões de caráter fechado, né, para identificar se conseguiam verificar a ideia do consumo. E aí, esse momento a gente está fazendo essa coleta de dados para a próxima semana iniciarmos a análise dela. E a Aline, a Ana, elas têm elas têm uma proporção no processo do trabalho, principalmente na formação desse campo do estudo do consumo, porque elas estão ali trabalhando a todo momento. Estão ali, são mais, vamos dizer, mais trabalhando com os alunos mesmo, mais participativa com eles. E o respeito que os alunos têm por elas também, pela forma que elas se desenvolvem. Tá? Então, assim, o projeto delas é um que me chama muita atenção, porque é o que mais atrai a juventude e é o problema que nós temos na modernidade. Sim. Esse período nosso do consumo, ele acaba sendo um gatilho, principalmente pelo superendividamento das pessoas. Não é à toa que o nosso governo do Estado, do governo federal, ele abre hoje uma possibilidade de uma renegociação das dívidas, porque nós temos um país extremamente endividado, e quando o país se endivida é por causa também de uma educação que falta, muitas das vezes, não na teoria, mas na prática do nosso processo de entender a nossa saúde financeira, e esse processo ele é delicado. E o jovem como se sempre diz, né, o futuro da nação. Se nós temos jovens endividados agora, nós teremos futuros adultos endividados. Então, a solução é educar esse jovem quanto a tempo para que nós possamos ter uma saúde financeira, principalmente na fase adulta deles, boa. Muito bem. Bom, nesse aprendizado, nessa caminhada de vocês, eu queria saber se despertou interesse. Você falou na última vez que ela que é advogada, que quer ser advogada, não, né? Não, é a Hidra. É a Hidra, né? O futuro, vocês querem trabalhar com isso, essa questão econômica? Ou só por aqui mesmo e tá bom que é para tirar uma nota boa ali com o professor e embora? Para falar a verdade, já trabalho com a questão financeira, né? Eu sou de uma promotora de crédito. Que eu falei, eu preciso falar contigo depois. Trabalho em uma promotora de crédito já, então já tenho uma noção já dessa questão de gastos, vejo no dia a dia. Pessoas que têm ali já tem uma noção do planejamento financeiro, vejo outras que nem são tanto. Mas para o meu futuro, eu pretendo fazer licenciatura em História e também fazer Direito. Sim. E você? Já na minha área eu gosto da matemática, né? Eu gosto da administração. No entanto, até, né, que eu gosto dessa liderança, de ter tudo sob controle, por conta que algo desorganizado, ainda mais envolvendo agora essa nova fase da minha vida e do jovem que vão começar a se desenvolver no mercado, é justamente controle financeiro, administração financeira, para que não possa vir
num momento de emergência, ter ali algo que possa ser de emergência. Então, assim, eu quero me formar em arquitetura, né? Mas essa área matemática, de administração, eu sempre carreguei comigo. Eu acho que, na verdade, essa questão de administração, ela tinha que fazer parte de todos, né? Isso. Sim. De todos, até porque hoje essa facilidade financeira ela é muito grande, como vocês falaram. Muitos crediários liberados para menores de idade. As plataformas digitais mesmo, que oferecem ali com muita facilidade, né? Esses famosos carrinhos de compras. Eu vejo muita gente realmente se endividando com coisas muito supérfluas, na verdade. E eu vi uma vez ali uma influência, por exemplo, tudo bem que a influência tem dinheiro, só que aquilo, como você falou, ele acaba criando uma expectativa nas pessoas e as pessoas se acreditam ter condições, né, de adquirir uma dívida tal qual daquela influenciadora e acabam consumindo produtos de uma forma assim muito, né, Maria vai com as outras, sem ter necessidade nem utilidade. Pessoas comprando muitas coisas que no final das contas nem tem utilidade para elas, né? Compraram porque viu ali e acabou adquirindo aquele produto. Talvez, Maria Ângela, esse seja uma das características mais afirmativas do sistema capitalista. Uhum. Se você não tem consumo, você não tem uma possibilidade de trazer à tona a possibilidade da compra. Então, o consumo ele é essencial para haver a circulação. A Carol falou até sobre a questão do escambo, né? O sistema capitalista, quando ele surgiu, aí eu puxo um pouco a sardinha para a minha área de história, quando ele surge justamente para trazer essa questão do consumo. Por exemplo, o tráfico negreiro teve que ser excluído, acabar. Por quê? Os escravos não eram consumidores. Então, o que é que eles vão botar como uma fonte de consumo? Trabalhadores assalariados. Uhum. Então, o Brasil entra nessa gama. E hoje, se eu não tenho trabalhadores assalariados, como é que eu posso ter consumidores? Né? Chegou no Brasil uma época que tínhamos mais de 50% da população escrava. Então, ou seja, o meu consumo era baixo. Então, eu precisava tirar essa mão que não consumia e transformar em consumidores. E o sistema capitalista traz isso. Ele te dá uma possibilidade de um sonho que é ilusório, porque é um sonho do crédito. É um dinheiro que você não tem e você acaba dando a opção de querer gastar, né? É verdade. Bom, gente, conversei aqui com a Ana Carolina Silva de Souza, a Aline Cavalcante Bastos e o professor Jorge Brendo, ali da escola Maria Tereza Parodi. Semana que vem tem mais, né? Nós temos mais 2 projetos. Mais 2. Essa turma maravilhosa que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer junto comigo, fazem parte de um futuro promissor, do futuro do Brasil. Os nossos jovens são aqui de Roraima e fazem parte aí com projetos maravilhosos do Ciência na Escola da FAPER. Fundação da FAPER. Muito obrigada, viu, gente, pela participação. Obrigada, professor. A gente que agradece, Mariana. Tá? Isso. Então, vamos para o intervalo comercial? Vamos lá? Na sequência, a gente volta com muito mais. Até já. Muito bem, estamos de volta com Sala de Imprensa comigo, Maria Ângela Marinho. Você está na Rádio Roraima. Seja muito bem-vindo. Somos a única emissora presente em todo o estado. Para saber mais informações da nossa capital, Boa Vista, e dos 15 municípios do interior do estado que compõem nosso lindo Roraima, acesse www.radiororaima.com.br. Se você não sabia, fique sabendo. Nós estamos prestes a completar 70 anos de rádio no ar para você. 590, Rádio Roraima, com as melhores vozes do rádio roraimense, entre elas a minha. Muito bem. Gente, nesse bloco, brincadeiras à parte, estamos com Sala de Imprensa e agora a pauta do dia é saúde. Nós vamos falar sobre a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Roraima, que nos últimos dias tem dado aí algumas celeridades a alguns trabalhos que são de grande apelo da sociedade. Inclusive, sonha-se muito, isso tanto o usuário quanto os próprios profissionais, por exemplo, que é o maior gargalo, a questão das filas cirúrgicas. E por falar nas filas de cirurgia aqui do estado de Roraima, também podemos falar nesse bate-papo sobre os avanços tecnológicos, sobre os avanços
da nossa medicina aqui em Roraima, porque hoje nós fazemos aí alguns procedimentos cirúrgicos que antes eram longe da nossa realidade. Para quem não sabe, nós já conseguimos fazer transplantes, nós temos um banco, né, de captação de órgãos aqui, nós temos cirurgias inéditas realizadas recentemente, na questão cardíaca também, muito avanço nessa área da saúde. E agora, com um trabalho debruçado por parte da direção técnica da secretaria, vem se conseguindo dar celeridade, otimizar, essa é a palavra, alguns serviços que antes ficavam ali meio que tumultuados. Algumas medidas foram tomadas, vocês acompanharam, por exemplo, a mais recente delas, que foram algumas transferências de leitos para unidades particulares aqui, para poder desafogar, por exemplo, os corredores do HGR. Aí esse trabalho deu-se continuidade, visitando outras unidades de atendimento, como o caso do Cosme Silva. A última visita foi na Policlínica Cosme Silva, que realizou também um mutirão recentemente para dar celeridade nas cirurgias, nos atendimentos na área de urologia. E também tivemos a reativação de um hospital lá no município de Bonfim. Estas e outras pautas serão tratadas agora, porque já está comigo aqui nos estúdios o Dr. Alisson Henrique, diretor técnico da HGR. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, né? Eu acho que é importante. Até me sinto honrado de poder falar um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do HGR, né? Poder até elucidar a população. O que nós desenvolvemos, às vezes não chega, todos não entendem um pouco, né? A gente fala avança, 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 e as pessoas falam, eu estou numa fila de espera. E não avança. E não avança, né? Mas eu vou mostrar com números como nós já estamos avançando, como a saúde lá vem avançando. Nós não iremos zerar uma fila de uma noite por dia, mas nosso propósito é deixá-las em tempo real e que o time, que a gente chama, né, eles sejam o mais próximo do ideal de espera, até porque não tem como ser todos os dias uma quantidade, até porque a estrutura, nós estamos também adequando a quantidade de cirurgias diárias que aconteceu no HGR. Né? O HGR fazia poucas cirurgias durante a semana até o sábado, então nós conseguimos abrir também os domingos, então hoje a HGR funciona domingo a domingo, com procedimento cirúrgico todos os dias, durante manhã, tarde e noite. Então é um centro cirúrgico que funciona agora 24 horas por dia, então a gente consegue ampliar a população, todo esse avanço, né? Mesmo com toda essa ampliação, a gente não consegue, porque uma cirurgia não é só ir ao centro cirúrgico, ela tem um pré-operatório, ela tem um acompanhamento, ela tem um pós-operatório, então nós precisamos de um leito para esse paciente. Né? Então, assim, isso foi uma preocupação nossa, né? de fazer esse desenho, porque a gente tem que planejar, né? Se for operar, o cirurgião opera 100 por dia, mas onde é que vão esses pacientes? Né? Então, a gente está nesse trabalho de planejamento, né? E graças a Deus conseguimos avançar muito nesse último mês, né? Falar em números para... Que mosquinha chata. Tem uma mosquinha que está aqui no estúdio chata. Atrapalhando o raciocínio, né? Atrapalhando o raciocínio. Ligue para ela, não demora não, viu, doutor? Que ela vai embora já já. Se a gente falar em números, né? Nós saímos de 384 cirurgias em março para final de abril, para início de maio, 610, nós já estamos quase 1.200 cirurgias. Caramba. E nós ainda estamos finalizando. Então, assim, nós saímos de mais ou menos 25 cirurgias por dia para quase 70 por dia. Agora, doutor, é bom também salientar para as pessoas o seguinte, né? A gente falou a respeito do pré, do operatório e do pós-operatório. E falamos somente do cirurgião, mas vale destacar que, junto com o cirurgião, existem muitos outros profissionais. Exato. Existe um corpo clínico que atua no pré, o corpo clínico que atua na cirurgia e o pós-operatório, que é totalmente diferente. Então, o Estado também tem que estar amparado com todos esses profissionais. Isso. É importante elucidar a população que o cirurgia ela não termina no centro cirúrgico, né? Ela tem um acompanhamento pós. Fazer só um desenho rápido aqui, a pessoa, né? O paciente, ele faz um atendimento na unidade de saúde, essa unidade de saúde encaminha, coloca na fila de espera, que precisa fazer um acompanhamento com o especialista. Esse especialista que o Estado oferece está no Coronel Mota. Ele faz uma consulta e o especialista decide se vai fazer a cirurgia ou não. A partir daí, se ele decide fazer a cirurgia, ele já entrega alguns exames que são pré-operatórios, já interna todo o caminho. E aí, essa pessoa vai, nós já também
pensamos nisso, né? Ampliamos a quantidade de atendimento no CDE, que é do lado do HGR, também faz parte do HGR, o CDE, para fazer o pré-operatório. Faz o pré-operatório, ele volta para a fila. Então, vamos daqui que você vê o tempo. Então. Aí depois de tudo isso, ele vai entrar na fila, aí entra naquela lista que estão aptos a fazer a cirurgia. O que está acontecendo? A fila demorou muito, né, nos últimos anos. Então, essas pessoas passaram de 180 dias de espera. Então, todas as pessoas temos que fazer isso tudo do zero. Sem contar que muitas perderam contato, algumas resolveram Isso. fazer particular, outras infelizmente vieram a óbito, outras foram embora, buscar tratamento fora, e até você atualizar. Então a gente está nesse trabalho de que alguns contatos, a pessoal da CGRA, que é responsável por entrar em contato para poder solicitar que ele venha fazer todo esse início, alguns telefones não estão respondendo, porque ele tanto liga como envia uma mensagem também no WhatsApp, né? Ele dispara de duas formas, convidando para comparecer para fazer os exames. Então nós ampliamos também a quantidade de coleta de exames, a quantidade de procedimentos que chamam risco cirúrgico, para que a cirurgia seja segura. Então tudo isso é uma ampliação, né? Então, assim, conseguimos ampliar, para você ter ideia, faziam entre 15 e 16, no máximo 20 risco cirúrgico ambulatorialmente eletivo. Hoje já está fazendo quase 100. Né? Então são 100 pessoas que vão ficar aptas. Então nós conseguimos, são pequenos detalhes que foram ajustados para que nós possamos ir diminuindo essa fila de espera, né? Então, assim, é uma coisa que começou agora. Nós acreditamos que até os meados de setembro a gente consiga dar uma melhorada na fila para enxugar pelo menos o ano anterior, entrar nesse ano e até o final do ano chegar o mais ideal, que é no máximo menos de 6 meses tempo de espera. Assim, né, doutor? Zerar não zera, mas pelo menos vira a página dos antigos para entrar o novo, aí estão aguardando essa fila. 3 que é operado hoje, entram mais 7 lá. Então, assim, a ideia é que o tempo seja o ideal. Então, assim, nosso trabalho de planejamento é isso. Mas a cirurgia, além de ser pré, além da parte intra, além da parte pós, ela tem a parte dos insumos. Tudo para acontecer tem um custo. Então tem que ser calculado o custo. Cada cirurgia é um preço, a senhora falou, da questão. Nós introduzimos outras cirurgias dentro que não existia. Hoje a cirurgia cardiovascular, que acontece todos os dias, 5 cirurgias por semana. Começamos com 1, depois 2, 3, fomos calculando, hoje já são 5. Nós ampliamos a quantidade de cirurgias gerais, de hernioplastia, de colestectomia. A parte da otorrino também já está sendo ampliada, a cirurgia de cabeça e pescoço, a neurocirurgia. Se eu for falar aqui, então assim... Fale que é bom ouvir, porque são realidades que eram distantes da nossa imaginação e que hoje realmente é real. Nós temos hoje isso aqui. O HGR ele é o coração, né, do Estado, então assim, nós temos que ter todas as atenções voltadas para ele. O HGR não segura só o Estado do Roraima, segura 2 países. Era isso que eu ia dizer agora, né? Essa fila aí, ela não é composta apenas de brasileiros. Não. E esse é um custo que o Estado também paga, porque esse paciente que vem de outro país não é ressarcido esse custo, né? O Estado está sendo onerado e não está sendo recompensado. Então, assim, tudo isso são custos. Então, quando você chega no final, de pouquinho em pouquinho, o Estado fica com um déficit muito grande. Então, assim, por isso nós temos que planejar com calma para não deixar mais oneroso o Estado. Então, a gente faz um planejamento do quantitativo. Nós somos um pouco mais ambiciosos, a gente quer chegar a mais cirurgias por dia. Nós fizemos nos últimos dias um cálculo com os secretários de saúde, né? O secretário Rafael, o Éder, o doutor Éder, a doutora Juliana e o doutor Manuel Tracoleto, tentando ampliar essa quantidade, porque a gente sabe também da angústia das pessoas. Mas dá para fazer, doutor? Porque o senhor anotou aqui na sua cápsulazinha do tempo, vou até anotar aqui, viu? Ele colocou bem com letra de médico, viu, Batalha? Não Pra tem gente não entender direito aqui o negócio, mas eu consegui. O planejamento, é que nós temos aqui uma caderneta, gente, um bloquinho, que é a nossa cápsula aqui do tempo, né? E eu disse, olha, deixa aqui o seu desafio, que na próxima você vai dizer se zerou ou não, se deu certo. Ele colocou rápido e rasteiro. Planejamento para zerar filas cirúrgicas e consultas. O que é mais fácil aqui? Zerar a fila de consultas em especialidades ou a cirúrgica? As consultas, eu acho que não é mais fácil, mas eu acho que a gente consegue chegar em tempo real. Cirúrgicas vai demorar um pouco. Demora mais um pouco. Mas as consultas, nós também estamos nesse trabalho, porque de ampliar a quantidade de consultas, ampliamos... Estamos nessa parte de ampliação do CDE, nós reestruturamos e otimizamos o CDE para ampliar na população. A gente ampliou para todo o estado, né? Porque o HGR não é referência para Boa Vista, é referência para todos os 15 municípios do estado de Roraima.
Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Se eu desculpa estar interrompendo assim, porque vem também, nós temos meia hora, eu tenho que perguntar um bocado de coisa aqui. Já está perto de acabar, né? Já está perto de acabar. A Zona Oeste de Boa Vista é a parte mais populosa. Só que, como o senhor bem destacou, não se atende apenas Roraima, cuida-se também de 2 países. E algumas vezes também vem gente do Amazonas para cá, por que não, né? Nós temos hoje o Hospital das Clínicas Coronel Mota, mas estuda-se a possibilidade de fazer uma unidade 2 do Coronel Mota ali para a banda da Zona Oeste. O que é que falta mais para a gente poder atingir essa meta? É mais mão de obra ou mais estrutura física? Estrutura física. E os dois, né? Um pouco de cara. Se nós estivéssemos hoje outra HGR, nós não conseguiríamos zerar. Só para você ter ideia. Se tivermos outra estrutura igual da HGR, funcionando no mesmo tempo, essas filas não zerariam. Porque assim, é uma demanda muito grande, né? Meu Deus. Então assim, o que nós temos que a população entenda é que não vai zerar, mas que nós vamos chegar ao tempo ideal. Só eu falando toda a logística para que esse paciente seja indicado, para que ele faça o exame, para que faça o risco cirúrgico, a cirurgia é uma cirurgia segura, demora no máximo 2, 3 meses. Então assim, a gente quer que esse tempo seja real. E que ele espere no máximo mais 3 meses. Não? Esse é o nosso planejamento. No máximo um semestre ele resolva o problema dele. Porque a gente sabe que a pessoa que está com o problema fica angustiada, a família sofre, todo mundo sofre. Aí fica pedindo ajuda. Só que a gente tem as prioridades. Né? Assim, de 10 pessoas que entram, existem pessoas que não podem esperar. Que são as pessoas que entram, que a gente chama com a tarja vermelha, né? Que tem que ser de imediato. Então, essas vão entrando mais rápido. Então, assim, a gente também tem que se preocupar que aquelas não podem esperar. Então, há um critério também, né? Existem várias cores que a gente fala, né? Que a gente coloca dentro do sistema para identificando. Então, assim, é um trabalho bem assíduo, um trabalho, assim, contínuo, é bem exaustivo, mas acreditamos que esse ano, a gente consiga chegar ao ideal. Pelo menos colocar tudo ali de forma harmônica para que a engrenagem ande, né? É importante que a população entenda que nós estamos exaustivamente trabalhando para isso, né? Não só eu, é uma equipe imensa, né? A gente não tem... Domingo é segunda, segunda é sábado, sábado é terça. Então, assim, não há dia na semana. Todos os dias são dias de trabalho. Então, a gente está incansavelmente vendo, identificando, melhorando. Nós criamos internamente central de marcação de exames, otimizamos esses exames intra-hospitalar. Antigamente, esses pacientes demoravam 25 dias internados no hospital para fazer o exame. Caiu para 5 dias. Opa, muito tempo. Então, assim, a gente está começando a melhorar também esses números. Isso significa que esse leito vai rodar mais rápido. O exame feito, o diagnóstico já elucidado, o tratamento otimizado, ele vai pegar a alta dele. Então, esse leito é para ser rápido, né? Nosso objetivo é que o leito rode, os pacientes, obviamente, que não são graves, que não vão para a UTI ou para a unidade de semi-intensiva, não fique mais do que 4 dias no hospital. Então, a gente já está com esse trabalho também de otimizar o tratamento. Obviamente, os que estão em investigação mais minuciosa, precisa fazer uns exames, que exame vai demorar um pouco, tem exames que vai a São Paulo, exames que vai a outros estados. Então, esses aí realmente vão ficar um tempo mais. Mas aquele paciente que realmente entrou porque descompensou clinicamente, mas nós já conseguimos recompensá-lo, estabilizou a hemodinâmica dele, a gente vai fazer ou hospital dia, ou temos o home care, que faz parte do nosso trabalho também, que é dentro do hospital, ou ele vai fazer ambulatorial via oral. E nós pedimos para que seja acompanhado pela unidade de saúde. O que nós precisamos também é que as unidades de saúde, as unidades básicas, também fiquem muito mais próximas da população. A população acha que tudo tem que ser HGR. Não, muita coisa pode ser resolvida lá também. Pelo OBS, é verdade. Tem que ter um trabalho continuado de conscientização, alguns atendimentos, algumas consultas, alguns tratamentos podem ser feitos lá, né? E a população sempre vai onde acha que vai resolver mais rápido, né? E vai direto no HGR. E na verdade se frustra porque chega lá e diz, não, você tem que começar por aqui. Tudo aquilo que eu falei para a senhora, segue aquele ciclo. Agora, doutor, eu queria mudar aqui de assunto rapidinho, nós já estamos quase encerrando esse momento, mas ele é muito importante e atual. Recentemente houve uma reunião junto com o Ministério da Saúde, a qual eles estiveram aqui em Roraima, por meio de seus representantes, para tratar, para saber se nós estamos preparados na área de saúde para lidar com esse momento agora, né, das cheias, a questão epidemiológica, a contaminação das águas. E, pelo que eu vi, a saúde daqui tirou 10 porque estão preparados, né? Isso. No momento está tudo ok. O comitê, né, esse comitê emergencial, né, que já existe, assim, a equipe tem uma equipe muito bem preparada, com planejamentos.
não só a enchente, o problema não é agora, né? É quando ela for embora. Então, as doenças de veiculação hídrica, ela vem depois. Então, o planejamento não é só durante a enchente. Durante a enchente é uma forma de você adaptar e dar aquele suporte, socorro àquelas famílias. E depois depois que diminui, vem outras patologias que também nós temos que estar preparados para dar o suporte a elas. Então, o planejamento ele é bem imenso. E, graças a Deus, a equipe está preparada para tudo isso, né? O comitê ele é amplo. Ele é de várias, com todas as especialidades, as profissões, tudo que precisa. Está sendo monitorado 24 horas, todos os dias tem reuniões para que se decida o que é melhor. E o amparo está sendo feito, né? Então, assim, uma resposta foi muito rápida, né? Para as enchentes. Então, assim, a gente está preparado para agora e para depois. Tanto o hospital, nós que somos a maior referência, que é o HGR, como os outros setores também, né? De termos de transporte, de urgência, de emergência, para trazer para o hospital. Então, a equipe também está à disposição. Então, assim, está muito bem, vamos dizer assim, amparada a população e direcionada. Né? E direcionada. Bom, entre as principais ações em andamento está o monitoramento dos municípios, né, mais afetados pelas chuvas. Esse trabalho ele vem sendo coordenado pela Vigilância Ambiental, que acompanha os alertas meteorológicos. Outra medida adotada pela Secretaria é o abastecimento do hipoclorito de sódio para os municípios. Esse produto, para quem não sabe, é utilizado no tratamento e na desinfecção de águas destinado ao consumo humano. E a parte também de mão de obra, né? Os nossos profissionais estão ali preparados para qualquer demanda fora do comum que venha ocorrer por conta das enchentes, mas como ele bem disse, né, esse preparo ele é antes, durante e depois. Bom, uma das medidas que foi emergencial, não sei se foi por conta disso, foi a reativação do hospital agora, do município de Bonfim? Sim, tem várias medidas, né? Eu acho que o ideal é que o tratamento seja mais in loco, né? Quanto menor deslocamento, melhor para a população. Então, você reativando o hospital próximo é melhor. E é logisticamente, né? Com a Força Nacional do SUS, que vem também para ajudar. Então, assim, há uma ampliação da força também de trabalho. Então, o hospital, com a Força Nacional do SUS que vem, que é um apoio do Ministério da Saúde, então, assim, eles estão dando esse amparo para toda a população e a gente está conseguindo resolver, né? Imediatamente, obviamente, o grande problema que são a questão de chegar a óbito ou outra coisa, graças a Deus a gente não está conseguindo não chegar a esse, que é o desfecho ruim, mesmo com todas as adversidades, nós estamos conseguindo resolver e dar esse amparo à população. Lá no local tem um helicóptero que faz resgate todos os dias, se precisar. Então, o corpo de bombeiros, todo mundo tá atento a tudo isso aí. Bom, nós temos 5 minutinhos para encerrar aqui nossa entrevista e eu gostaria que o senhor fizesse suas colocações finais a respeito da CESAL, que as pessoas podem esperar para esse novo momento, essa agilidade, essa otimização e a sua cápsula do tempo, que ela fosse verbal nesse momento para as pessoas. Foi muito rápido, né? Assim, nós não tivemos nem tempo de explicar 10% que está sendo feito. Senão vai voltar. E assim, primeiramente agradecer à Secretaria de Saúde, em nome do Dr. Rafael, doutora Juliana, doutor Éder, doutora Claudete, doutor Manuel, né? É uma grande honra representá-los aqui, uma grande responsabilidade também falar pela Secretaria como um todo, né? Porque nós estamos, todos nós interligados nessa questão de melhorar a saúde do Estado. O nosso propósito é levar uma saúde digna à população, mais humanizada, com mais acolhimento, com mais desfecho, com a melhoria da assistência, a ampliação da assistência, né? Que não é só melhoria, a gente está ampliando com cirurgias, com consultas, com especialidades. Diminuir o TFD é muito oneroso para a família sair para fazer um TFD, né? É um desgaste emocional longe da família para fazer um tratamento de saúde. Então, nosso propósito, né? Vou acrescentar na cápsula do tempo, é diminuir também a quantidade de TFDs, que a gente consiga resolver tudo aqui em Roraima, né? Não em Boa Vista, no estado como um todo, né? Então, assim, isso é que nós estamos planejando, né? Nós queremos e com fé em Deus iremos conseguir, porque essa equipe é uma equipe muito assídua, muito responsável, com conhecimento técnico imenso. Era isso que eu ia dizer agora. O senhor falou assim, nas pessoas que estão envolvidas, são todos conhecedores. São pessoas que estiveram na ponta, gerenciaram unidades, então são pessoas que conhecem a população e a real necessidade, né? Nós somos muito gratos e felizes de trabalhar com pessoas que sabem o que estão fazendo. Nós só estamos para somar
E nós somos soldados, né, nessa batalha, né? Nós estamos na linha de frente para ajudar. Espero que a população entenda que nessa fase de mudança, nessa fase de aprimoramento, ainda haverão alguns ajustes, né? Nós iremos errar porque somos seres humanos, mas todo o nosso objetivo é acertar. Então nós já acertamos com algumas coisas, erramos com outras, mas nosso objetivo final é melhorar a atenção. Não é quer dizer que era ruim antes, né, para as pessoas anteriores falarem e não se sentirem ofendidas, mas melhorar esse daqui dá mais dignidade, né, dá mais assistência, dá mais recursos. Isso se faz com planejamento, se faz com ações, e essa equipe toda que você falou, que eu acabei de anunciar aqui, é uma equipe técnica com muita sapiência, com muita disponibilidade, com muita, né, assiduidade. Eu acho que nós iremos conseguir, e a população depois vai ligar para você aqui, vai falar como houve e como estão as mudanças, né, não só no HGR, mas como no Cosme Silva, como no Coronel Mota, e as ampliações na maternidade também, e as ampliações que virão, né, subsequentes que irão acontecer e que a gente não pode falar. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Conversei aqui com o doutor Alisson Henrique, diretor técnico do Hospital Geral, aliás, da Secretaria Estadual de Saúde. É porque a gente falou muito do HGR aqui, viu? Que é a maior unidade hospitalar do estado de Roraima, referência, inclusive, e que hoje está aí nesse trabalho de otimização. E você me conta se está gostando ou não desse trabalho. Vou para o intervalo comercial, porque no próximo bloco nós vamos aqui falar sobre prestação de contas. Maio terminou, mas nós temos dados extremamente positivos de uma campanha maravilhosa que norteou todo o mês de maio, que foi a campanha Faça Bonito. Estará comigo aqui no próximo bloco o Matheus Rezende, delegado da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Até já. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o quarto e último bloco e agora o assunto ele vai pesar um pouquinho, porque infelizmente ele faz parte da nossa realidade e é um assunto que ele não pode ficar dentro apenas de um laço, né? Nós tivemos aí um mês voltado para mês de maio, voltado para atenção, proteção das crianças e adolescentes, combate à violência contra a criança e adolescente, mas ali focados na questão da prevenção, desenvolvendo algumas políticas públicas. Aqui em Roraima nós temos o projeto Mosaico, desenvolvido pela CETRABS, em parceria com a Polícia Civil e outros órgãos, com trabalho preventivo dentro das escolas, percorreram aí praticamente os principais municípios do interior do estado, onde esses números são bastante expressivos, e eu estou falando de violência contra a criança e adolescente. Temos aí a campanha Faça Bonito, também desenvolvido ali pela CETRABS, em parceria com a Polícia Civil. Ainda nesse quesito de prevenção, nós tivemos aí, inclusive, casos que foram denunciados durante essas palestras nas escolas. As crianças se sentindo seguras ali diante das autoridades policiais que estavam fazendo trabalho como palestrantes, mas puderam quebrar, de alguma forma, as barreiras que as crianças e os adolescentes enfrentam em meio a uma situação de violência. Se para nós, como adultos, eu falo como mulher no quesito violência doméstica, não que eu seja ou esteja vivendo no momento, mas já vivi, e sei o quanto é difícil você pedir socorro ou expor que você está sendo vítima de uma violência, você imagina muitas vezes para uma criança que nem sabe que ela está sendo vítima ou explorada sexualmente por um adulto. Então, esse trabalho preventivo ele é extremamente importante. E mês de maio foi esse mês focado, voltado para essas ações. E eu queria, neste bloco, destacar com o delegado Matheus, que está aqui conosco, Matheus Rezende, que é titular da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, sobre a Operação Caminho Seguro, que é uma mobilização, né, delegado, com a Nacional do Ministério de Justiça. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A Operação Caminho Seguros é uma iniciativa do Ministério da Justiça. Foi deflagrada no dia 4 de maio e tem como objetivo conscientizar, prevenir e combater a violência contra criança e adolescente.
Nesse sentido, durante o mês de maio, especialmente do dia 4 ao dia 18, os dias da operação, a Polícia Civil intensificou ações repressivas consistentes em cumprimentos de mandados de prisão, busca e apreensão e, principalmente, como a senhora disse, ações preventivas. A gente combate com medidas repressivas, prisões e palestras, seminários, escutas lúdicas durante essas palestras com o objetivo de fomentar a revelação espontânea, que a criança, o adolescente sinta confortável para relatar, denunciar situações de violência que estejam vivenciando. Até mesmo para se identificar, né? Eu vi um caso que a Polícia Civil nos mandou através do release, falando sobre uma adolescente que no meio da palestra ela disse, olha, eu vivo isso, então eu estou sendo vítima, né? E constatou-se realmente que ela estava sendo vítima de violência. A gente pensa que não, né, delegado? Mas acontece muito disso, da pessoa, da criança e do adolescente não ter noção do que está acontecendo, principalmente porque esse abusador muitas vezes é um pai, é um tio, é um irmão, uma pessoa de confiança da família. Exatamente. É um dado extremamente importante, a violência contra a criança e o adolescente, ela acontece majoritariamente no ambiente intrafamiliar. Então, essas palestras são importantíssimas para explicar o que é o abuso sexual, o que é a exploração. A violência, ela ocorre com o toque, sem o toque, quais são os canais de denúncia e, principalmente, quem é o adulto de confiança, aquela pessoa que essa criança ou adolescente pode relatar esses fatos. Então, durante essas palestras, nós temos uma abordagem, como eu disse, lúdica, no sentido da criança e do adolescente confiar ali nos profissionais que estão realizando e revelarem essas violências. Bom, a denúncia ela é a ferramenta mais eficaz para que a polícia possa colocar esses agressores, abusadores, atrás das grades. Eu gostaria que o senhor nos passasse um pouquinho do que é informado nessas palestras, para quem está nos ouvindo neste momento agora, possa ter uma noção do que nós estamos falando, por exemplo, né, sobre, ele aliciou, não, é estupro de vulnerável, aí a pessoa diz, quando vai narrar lá, né, tocou nas partes íntimas, aí muita gente sai na defesa e diz, mas não estuprou, não consumiu, não foi o ato carnal. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais detalhado. Sim, nessas palestras a gente diferencia as formas de violência, violência física, psicológica e especialmente a sexual. E a gente explica o que é o estupro de vulnerável, que ele ocorre com a conjunção carnal, que é efetivamente a penetração e com carícias libidinosas, com toques no corpo, nas partes íntimas, nos seios, por exemplo. Tudo isso, esses toques configuram o tipo penal de estupro de vulnerável. Então, não necessariamente, somente com a conjunção carnal, esse crime vai ser configurado. A gente deixa isso bem claro para que a criança reconheça que isso é uma situação de violência e que deve ser denunciada. Também tem os atos libidinosos, né? Justamente, que são os atos libidinosos. Então, essas carícias, elas se enquadram na figura dos atos libidinosos, entendeu? A gente vê também aqui, eu vi muitas, assim, teve uma época aqui que eu disse, meu Deus, não vai parar isso. Nós tivemos casos aqui de apreensões de mães que eram coniventes. Teve um caso de uma mãe que foi o que mais repercutiu aqui na rádio, da mãe que tinha conhecimento que o pai dela aliciava a filha, né? No caso, o avô aliciava a menor com o consentimento da mãe. Tivemos casos aqui de tios, irmãos biológicos, né? É muito grande, é um índice muito alto com esses parentescos próximos cometendo esse tipo de prática. Delegado, não sei se minha pergunta cabe, mas assim, na hora de coletar esses depoimentos, o que esse povo, assim, eles atribuem mais esse tipo de... É fetiche? O que eles dizem? Do que se trata? Como eu disse anteriormente, a maioria dos crimes sexuais, eles são praticados no ambiente intrafamiliar, na clandestinidade. Então, geralmente... estupro de vulnerável, estupro, importunação sexual, a gente não consegue ter testemunhas muitas vezes. Então, por isso que os tribunais, eles conferem à palavra da vítima uma maior relevância nesses delitos, em conjunto com todo o que foi produzido ali durante uma investigação.
Nesse ponto, na maioria dos casos, os investigados eles negam as práticas delitivas. Então, a gente consegue confissão, mas são casos raros. Bem raros, né? Raros. A maioria dos investigados, dos denunciados, eles negam essa prática. Muito bem. Olha, dentro das ações da operação, nós temos aqui a questão da pornografia infanto-juvenil, que é algo também assim alarmante, é um número muito alto desse tipo de conteúdo. E aqui o Boa Vista também andou flagrando alguns casos que repercutiram e, assim, de uma forma muito peculiar, né? Da forma como eles vêm tratando e também o nível, a renda familiar dessas pessoas, né? Pessoas da alta sociedade envolvidas com crimes tão assim fora do comum, que a gente geralmente não consegue concatenar de como é que pode, como é que acontece. Teve um caso também que foi reincidente, já havia sido apreendido, acho que foi um universitário aí da universidade, né? Já havia sido pego numa operação e depois de novo com a mesma prática. Isso, exatamente sobre esse caso. Essa operação foi deflagrada na Operação Caminho Seguros do ano de 2024. Foi uma operação interestadual, nós cumprimos mandados de busca e apreensão no estado de Roraima, houve cumprimentos de mandados no estado do Amazonas, no estado de Minas Gerais e uma prisão realizada no estado de São Paulo. Uma investigação da Polícia Civil do estado de Roraima que resultou no cumprimento desses mandados. Então, o que a gente percebe é que esses delitos eles têm aumentado realmente e são crimes praticados no recôndito da residência do investigado. Então, há uma necessidade de uma imposição de penas mais elevadas aí por parte do legislativo, porque o crime de armazenamento, o crime de divulgação, as penas não são altas. Então, esses indivíduos, eles são presos, são condenados, mas infelizmente logo eles estarão em liberdade. Agora a gente vê que cada vez mais a situação lá vai ficando um pouco mais requintes, né? Eu posso usar essa palavra, vamos usando mais requintes de crueldade nesses atos. E no caso da pornografia virtual, eles vão ficando mais ousados também, até na forma de abordar essas vítimas. Então, realmente, o nosso legislativo precisa trabalhar. Não é da sua esfera, não se trata de crianças, mas eu queria aproveitar esse gancho que o senhor deu de endurecer penas. Nessa semana, por exemplo, Batalha, não sei se você viu, se o senhor acompanhou, em São Paulo, aquela influencer que foi presa, uma denúncia que partiu de um outro país, ganhando dinheiro, esmagando pintos e coelhos, enforcando, né, para ganhar R$300 por cada vídeo que circulava ali na outra rede social, que eu não vou lembrar o nome agora. E o delegado disse, olha, infelizmente, ele usou praticamente essas palavras, esse é o trabalho de investigação, provas tem, mas não tem pena, porque as leis que amparam o crime contra os animais só se refere a cães e gatos. Então ela saiu pela porta da frente, o que causou muita revolta, mas infelizmente tem a ver com as nossas leis que precisam ser mais duras, né? Precisam realmente coibir mais esse tipo de prática. Voltando para o nosso assunto, o senhor também falou algo que eu gostaria que o senhor reforçasse para que os pais pudessem ajudar nessa questão preventiva. No caso desses aliciadores e abusadores, eles fazem tudo muito bem orquestrado, de uma maneira que fica difícil da polícia investigar. Difícil, mas não é impossível. De que forma os pais podem ajudar a também fazer com que essas denúncias cheguem até a polícia? Inicialmente, é necessário que os pais responsáveis tenham um diálogo com seus filhos, que conversem, saibam o que ele está fazendo no quarto, porque o que acontece hoje, o pai entrega um celular para uma criança e a criança às vezes fica no quarto trancada. E ali existe uma falsa sensação de segurança. Embora ela esteja protegida ali no âmbito físico, no virtual ela está exposta. Então, é necessário que os pais averiguem o celular dessa criança, né, com o objetivo de identificar com quem que ela está conversando, o que ela está fazendo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. E caso surja algum fato relativo a abuso sexual, tem alguém tentando ali aliciar o meu filho, preserve esse celular. É muito comum que o pai pegue o celular e quebre o celular.
Na raiva ali na hora. Na raiva, né? ele joga o celular na parede e a gente perde todas as provas. Então, eu faço esse apelo à população, nesses casos, que os pais peguem esse celular, guardem e levem até a delegacia para que a gente possa dar o encaminhamento necessário e averiguar esse possível crime. Delegado, eu queria tocar no assunto com o senhor. Eu sei que o senhor está delegado, tem muitas coisas que o senhor não pode falar e tal, mas é por questão mesmo de cidadania para as pessoas que nos acompanham. Nós vivemos em uma região que ela é cercada por comunidades indígenas. Esse número tem aumentado muito dentro das comunidades indígenas de abuso. Mas pegando o gancho de que muitos dos nossos adolescentes e crianças, eles querem, de alguma certa forma, fazer denúncia. Não é uma maioria, mas ainda existe uma cultura nossa aqui de casamento de pessoas mais velhas com pessoas mais novas, com o consentimento dos pais. Mas hoje em dia, com a negativa dos menores. Muitos menores se sentem coagidos pelos próprios pais, que dizem, não, isso é normal, né? E acabam fazendo com que essas menores se casem por questões econômicas, né? Por questão cultural, com homens bem mais velhos. Mas eu queria que o senhor deixasse um recado para essas meninas ou meninos que estão nessa situação, se vendo obrigados por questões, entre aspas, culturais, a assumir um relacionamento que eles não querem. A senhora citou os números elevados, e acho que é bom a gente fazer um apontamento que os números estatísticos elevados, eles não indicam necessariamente aumento da criminalidade. A gente tem que fazer uma análise com cautela, porque o que acontece é o fortalecimento dos mecanismos de denúncia. Então, quando a gente faz uma palestra, quando tem uma prisão, a gente está incentivando mais pessoas a denunciarem. E é natural que os registros de ocorrência aumentem. E a gente tem visto na prática policial aumentos de registros de casos que aconteceram há 30, 20 anos atrás. Então, esses fatos que chegam ao nosso conhecimento, muitas das vezes não são recentes. Ou seja, a violência ela já estava presente. A gente conseguiu romper a barreira da invisibilidade, do silêncio. E essa denúncia chegou ao nosso conhecimento. Então, se a gente fazer uma análise com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente verifica que Boa Vista, no ano de 2024, ela não figurava em primeiro lugar dentre as capitais com as maiores taxas de estupro de vulnerável. Agora ela figura. E por quê? Porque a criminalidade aumentou? Não, somente denúncias, né? Pelo contrário. A subnotificação diminuiu drasticamente. E isso tem que ser levado em consideração. É um trabalho do governo, da polícia, da CETRAB, de vários órgãos aí combatendo esse tipo de delito. O Conselho Tutelar também tem feito um papel excelente e a gente enxerga nesse sentido. No que toca à pergunta, eu quero deixar um recado para que essas pessoas, crianças, adolescentes, acreditem nas instituições, denunciem, relate esses fatos para um adulto de confiança, para um conselheiro tutelar, para uma pessoa que vá levar isso ao conhecimento das autoridades públicas, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Muito bem. Bom, para denunciar, nós temos aí as redes sociais da Polícia Civil, mas tem também a Delegacia Virtual, que é um canal excelente para quem não quer. Eu não posso ir, eu não posso ser vista indo para dentro da delegacia agora, nesse momento. A Delegacia Virtual funciona muito bem nesse momento, né? Isso, com certeza. Nós temos a Delegacia de Polícia, que pode ser registrado presencialmente, e a Delegacia Virtual. No site da Polícia Civil pode ser feita uma denúncia, inclusive de forma anônima. Então a pessoa coloca o que aconteceu, os fatos, isso chega ao nosso conhecimento e a partir daí a gente começa a tomar as providências necessárias. Muito bem. Delegado, eu quero, na verdade, parabenizar e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora. Claro que o senhor não tem aqui, né, a autorização e tudo, mas eu acredito que o senhor vai querer falar com orgulho, porque a Polícia Civil está de uma maneira muito bem organizada e estruturada. Nós temos hoje um departamento de inteligência que funciona, peritos que funcionam, né? Aliás, o departamento de perícia que funciona muito bem. Nós temos crimes cibernéticos que agora também fazem parte da nossa realidade. Então, as pessoas elas precisam entender que realmente hoje as denúncias
elas são muito bem investigadas e apuradas. Nós tivemos aí grandes prisões e apreensões que colocaram realmente a nossa polícia no topo com as demais unidades da federação. Eu acompanho delegados muito jovens, muito bem preparados e que hoje estão aí combatendo o crime. Agora também a Secretaria de Segurança Pública, né, fez aí uma parceria com o governo federal para o combate ao crime organizado e, obviamente, que é o resultado de pessoas empenhadas para exercer muito bem os seus papéis. Com certeza, eu gostaria de trazer aqui os números da Operação Caminhos Seguros, do dia 4 ao dia 18, para exemplificar essa atuação aí intransigente da Polícia Civil no combate à criminalidade. Então, durante a operação que aconteceu do dia 4 ao dia 18, nós cumprimos 15 prisões, 9 em decorrência de mandados expedidos pela Justiça, 6 prisões em flagrantes realizadas, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em casos que envolvem armazenamento, divulgação de pornografia infantil. Foram registrados nesse período 62 boletins de ocorrência, 24 investigações foram concluídas, 14 investigações iniciaram com instauração de inquérito policial, 11 medidas protetivas foram solicitadas, isso na vertente repressiva. Agora na vertente preventiva, 168 mil pessoas foram alcançadas por meio das redes sociais, pelos posts, divulgação da Polícia Civil, 13 ações educativas foram realizadas, 97 locais de risco foram fiscalizados, 21 atendimentos especializados e 5 denúncias recebidas, 5 denúncias apuradas nesse período. E é bom destacar que nessa fiscalização dos locais de risco se incluem a ação dos bares, que resultou aí em 5 prisões em flagrante por venda de bebida alcoólica a menores de idade. E fazendo uma evolução comparativa da Operação Caminhos Seguros do ano de 2025 para o ano de 2026, nós temos resultados expressivos. A operação de 2026 durou 15 dias, e enquanto a de 2025 durou 30, ou seja, metade do tempo. E mesmo na metade do tempo, o número de prisões aumentou cerca de 50%. A representação por medidas cautelares aumentou cerca de 120%. E o alcance das campanhas educativas, mais de 1.638%. Então, é absurdo a melhoria na atuação da Polícia Civil no combate à criminalidade em face aí de crianças e adolescentes. Eu deixo esse recado para a população. A Polícia Civil tem trabalhado muito, especialmente a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, com o objetivo de acolher, prestar um atendimento humanizado, e é nesse sentido que eu espero que a gente continue e consiga aí melhorar o quadro do Estado e do país. Com certeza. E olha, muitas apreensões sendo feitas. A recente que teve aí foi de um que foi localizado em Santa Catarina, né? Que tinha cometido um estupro aqui há mais de 10 anos, se eu não me engano. Né, e foi pego em Santa Catarina. Pela Polinter. Pela Polinter. E isso é um trabalho também que é interligado com todas as polícias civis de todo o país. Bom, gente, a denúncia com certeza é a ferramenta mais eficaz na proteção dos nossos menores. Você pode denunciar de forma anônima e segura. Você que é mãe também, que está aí, né, sendo vítima de violência doméstica e que muitas vezes, porque a gente falou aqui de violência sexual, mas tem também a violência física cometida contra as nossas crianças, qualquer tipo de violência que venha expor, que venha colocar em risco, em perigo as nossas crianças, você pode denunciar. Às vezes a mulher ela não consegue se proteger, mas ela tem forças de proteger os seus pequenos. Entre em contato, Disque 100, procure ajuda, peça ajuda aos vizinhos, chame a viatura, né, e bote aí, dê um basta nessa violência. Temos as delegacias virtuais e físicas, procure a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a DPCA do seu estado, e aqui nesse caso você vai conversar com o delegado Matheus, que está aqui pronto para atendê-los e fazer todo esse trabalho humanizado. Delegado, parabéns, Deus abençoe aí nos próximos dias, meses, e que venham outras operações Caminhos Seguros com números mais efetivos, resultado de denúncias, obviamente. Isso, exatamente.
O que a gente quer é que denúncias cheguem ao nosso conhecimento para que a gente possa apurar e dar um resultado para a sociedade. Agradeço o convite e ressalto novamente que a Polícia Civil tem combatido de forma intransigente a criminalidade contra crianças e adolescentes. E quero finalizar deixando esse recado e dizer também que a delegacia está à espera de crianças, de adolescentes, de responsáveis legais e que a gente possa fazer um atendimento acolhedor e humanizado. Muito obrigada. Tá aí, gente, recado dado. Todos tenham um excelente final de semana. Pensem aí nessa pauta que ela é extremamente importante. E você que é vizinho, se flagrou, se tem presenciado, se desconfia, não se cale, denuncie. Vamos embora, mas domingo a gente volta com muito mais. Tchau, tchau.